Vamos resolver a questão 80. Eu estava comentando aqui com o Matheus, porque ele fez a questão, ou melhor, ele fez a prova da FUVEST, e é claro, esse ano a gente comemora aí os 90 anos da Revolução Russa de 17. Não dá para não pensar num tema tão importante, tão atual, ainda que o socialismo hoje para muita gente seja algo do passado. Mas veja, os 90 anos da Revolução Russa são muito importantes, têm que ser lembrados, e na minha opinião a questão da FUVEST foi, não tem outra palavra para definir, pelega. Podia ter falado de tanta coisa bacana sobre a Revolução Russa, mas não. Vem pro seu lado aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem sentou lá. Não, eu acho que toda a prova, quando eu estava fazendo essa questão, eu lembrei na última prova do Enem, que nós estávamos comentando o quanto uma prova pode ser ideológica e quanto uma prova pode ser utilizada como um instrumento aí para botar coisa na cabeça das pessoas, né? Também como instrumento de dominação. Daquela vez nós estávamos falando lá da questão do biodiesel, do milho. Quando eu estava fazendo essa questão 80, a FUVEST, ela se posicionou em relação à União Soviética, dizendo que a União Soviética hoje não é nada além do gás e além do petróleo, e foi alguma coisa não muito importante na época do socialismo. Então eu acho que foi uma questão ideológica, dava para resolver por eliminação, mas é uma questão em que a FUVEST fez uma opção, que ela achou que isso é melhor e colocou. Tem uma outra questão que teve esse caso, eu não lembro aqui ela de cabeça, mas teve outro momento que a FUVEST fez isso. Dava para resolver, claramente. Não, sem dúvida é uma questão mas você resolvia por eliminação, mas você vê que a FUVEST usou também como instrumento ideológico a questão. Essa é claramente por eliminação e principalmente interpretação do texto. Olha que texto baba, simples, de um historiador inglês contemporâneo. Ele diz assim: há 80 anos a Rússia era forte por causa do dinamismo revolucionário do comunismo. Há 40 anos a Rússia era importante e forte por conta do poderio do Exército Vermelho. Hoje, na contemporaneidade, atualmente, a Rússia é importante e forte por conta do gás e do petróleo. Ele falou em três períodos, três tempos históricos distintos. Então é muito simples. A alternativa D diz: passou de força política, dinamismo revolucionário do comunismo, para força militar, Exército Vermelho, e hoje em dia força econômica, gás e petróleo. Quer dizer, não é difícil, mas é pelega. Mas podia ter falado tanta coisa sobre a Revolução Russa, os bolcheviques, a importância do socialismo implementado em todo um país, o desenvolvimento da União Soviética, que sai de uma condição semi-feudal, Rússia, de uma condição semi-feudal em 17, para a grande potência do planeta, segunda grande potência do planeta em 45. Quer dizer, são coisas que se poderia falar a respeito do socialismo real, mais que se formule críticas também a esse modelo, mas que a FUVEST, como bem colocou o Matheus, colocou bem mesmo, não falar. Não, nós estamos na prova V, na questão 80. Vocês podem ver a tabela de equivalência. Mas você concorda comigo, Roger, que se o aluno anotasse A, ele errava feio? Manteve inalterado. O texto é claro. Há 80 anos atrás era forte. Por conta disso. Há 40 anos nos três momentos, ela é uma grande potência. Se hoje ser potência no mundo é a economia, se hoje a União Soviética está no G8... Hoje a União Soviética não existe mais. Rússia. A Rússia está no G8, desculpa. Se hoje a Rússia está no G8... só para fazer o passageiro. Você tem razão, você tem razão. Se hoje a Rússia está no G8 porque é uma potência econômica, se há 40 anos atrás o importante era ter exército, e se há muito tempo atrás era a era das ideologias... Ou seja, sempre foi uma grande potência. Sempre foi uma grande potência. Você concorda que o cara que colocou A pode questionar isso? Exatamente. Então, além de ser ideológica, ela não é clara. É confusa. Tem razão. James, vem a questão 80 e dá a sua opinião pra gente. Muito bem, tá aí, polemizamos. Virou uma mesa redonda. Aqui. Vamos chamar o Tony. Olha a questão 80. Debate bola. Vem pra cá, James. Eu li a questão. Olha a questão 80. Eu li a questão, sim, concordo em parte com o que você falou. Mas eu acho que o termo inalterada é que inviabiliza a questão A. É pesado. Por que inalterada? Houve alteração no sentido que houve mudança. Mas inalterado aí está relacionado à grande potência. Sim, mas em que sentido ela é potência? Primeiro, militar. Não, primeiro político, militar. Então houve alteração para que ela se mantivesse potência. Isso. É isso. Então, mas o inalterado aqui está relacionado à grande potência. Se a gente imaginar que na era das ideologias ela era uma grande potência, 1917,
A Rússia Em era uma 17 ela não era uma potência, potência. mas aqui ele considera. Há 80 anos ele vai estar considerando 20 e pouco, correto? 10 anos A depois época da do Revolução. Népia, mas a 27. Já passou. mas ainda não já é uma grande potência econômica. já está nos trilhos desse Mas desenvolvimento. nós estamos na era das ideologias. stalinismo. Ela é uma potência por causa da ideologia. Sim. Depois ela fala. Ela faz o participe contraponto. os professores da discussão. Ela faz um contraponto ao capitalismo, até porque em 29 houve a quebra da Bolsa de Valores. E aí ela se torna uma grande potência. Aí sim, Então, são mas eu acho 78 que aí, anos. Matheus, é o enfoque da palavra inalterada. A FUVEST, ela não coloca a alternativa Você acha que a correta, FUVEST- e sim a menos incorreta. Isso a gente sempre costuma é dizer. isso sabe? que o nosso professor James. É verdade. Nem sempre nós Infelizmente, por mas eu isso, sempre por digo, isso é Matheus. importante em humanas, principalmente história, o aluno não procurar a correta. Isso, a menos incorreta, Matheus. Primeiro eliminar as alternativas Absurdas, erradas. as absurdas. As absurdas. E aí ficaria Mesmo com se essas fica entre duas. Ia ficar com Não, E e A. ficaríamos e aí, entre a como E e tem a uma... E não, né? E como a gente D, sabe, A e a D. A e a D. Né, professor? A e a D. E aí você vê os detalhes, não é que uma palavra, professor Osmar, se tivesse aqui, Eu poderia... acho que inalterada não muda. Não, sim, mas acho que o professor Osmar poderia contribuir com isso aqui também. Porque inalterada está ligada à grande potência. Eu acho que Não, sim. eu acho que não. Eu acho que consegue resolver porque o texto. Pelo sentido do texto. Pelo, É o que eu dois, insisto, três. Exatamente, pelo sentido do texto. Não pode ignorar Mas o A não é sentido do texto. mentira. Ele fala de Não, três não, períodos. A não é mentira, mesmo, A não é incorreta. mesmo para esse Dentro texto. do cômputo da questão, como o Roger respondeu... Criamos uma a bagunça D pra você, é a Adonai. mais... Cadê? Criamos uma bagunça. Não, é a D. Não é A, é D. O que Não, nós estamos gente, falando, é D, se o é aluno D. põe A, ele não estava errado, coitado do aluno. E eu concordo A com o FUVEST tem Matheus. que tomar mais cuidado, porque eles Isso. ganham bem para ficar todo dia pensando durante um ano no vestibular. Só um detalhe. Concorda comigo? Só um detalhe. Desculpa, Matheus. Porque aí, nós, professores, chegamos em sala de aula, cobramos do aluno raciocínio, coerência. Aí vem uma questão com mais, né, Roger? E destrói um trabalho de um ano. Mas, professor... Ainda que a gente sempre insista em sala de aula, procure a menos errada. Todo professor de humanas vai falar disso. Até porque o historiador ele tem esse desafio. É muito complicado falar de história, porque história não é uma ciência exata, ela não é totalizante. Ela sempre procura buscar as nuances, as diversas nuances que uma única questão pode envolver. Então, por isso, gente, a alternativa D se apresenta, é claro, como a mais plausível, ainda que o Matheus tenha levantado algo importante. A alternativa A foi passível de restar dúvida. Mas não se assuste. Não dá pra anular. Não é passível de anulação. Só para aumentar, nós não vamos discutir, só para aumentar na discussão, eu fazer com o professor, a questão 2, por exemplo, da prova B, a questão 2, ele fala sobre populações proporcionais no primeiro gráfico, do mapa, no gráfico, ele fala sobre proporcional ao 2 no segundo, e depois ele faz uma pergunta sobre populações totais. Absolutas. Que só dá para você saber o absoluta porque você conhece. Mas só que ele dá a impressão de que você pode responder pelos dados. Então ele erra. O cara que fez essa daqui tem que voltar para casa e fazer a sua lição de casa. A2 e A81. Se é fato, desculpa. A gente tem que chamar de volta o nosso professor Tony. Não, vamos voltar o Tony para apresentar. Não. Desculpa o debate. Não. Se é fato, eu não li a questão. Se é fato que o gráfico é sobre população relativa. É população relativa. E a pergunta é sobre população absoluta, é o que você falou. Ele pressupõe que você saiba as populações absolutas e relativas. Absolutas. Isso é crime. Você não pode exigir de um aluno de segundo grau conhecimentos que muitas vezes nós, já formados, temos dúvidas. Dava até para pôr o outro, porque eu sei que no Sudeste tem mais escravo. Mas você não precisa do gráfico. O gráfico confunde. Tá errado. Pegar, por exemplo, prova linda, prova maravilhosa. Prova maravilhosa. Tá parecendo Roda Viva aqui. Não. Chama aquele programa? Não é. Tem que parar de dizer que essa prova é maravilhosa. Ela não é maravilhosa. Ela tem erros e é como ele falou, um absurdo. O cara passa um ano fazer uma droga. É um absurdo.